Perfeito. 5 horas em ponto. Já temos um convidado na linha. Em instantes, conversaremos com Jorge Pagura, diretor médico da CBF. Voltamos daqui a pouquinho com essa entrevista importante para falar sobre a volta da torcida nos estádios em campeonatos organizados pela CBF. É para já. Concentração. Meus amigos da Rádio Bandeirantes, este recado aqui é para vocês que estão precisando fazer alguma obra, reforma ou pintar a sua casa e não tem a ferramenta certa? Acabou o problema. Sabia que na Casa do Construtor você pode alugar vários tipos de equipamentos? Precisa de uma furadeira? Aluga na Casa do Construtor. Precisa de uma máquina de pintura? Aluga na Casa do Construtor. Andaimes, escadas, betoneiras, marteletes, aluga tudo isso na Casa do Construtor. E não é só isso não. Está precisando limpar a casa? Você também pode alugar lavadoras, aspiradores de pó e enceradeiras. Seu sofá está sujo? Aluga então a máquina para limpar esse sofá na Casa do Construtor. Alugar é muito mais fácil. Você usa o equipamento pelo tempo que precisar e só paga por isso. Simples. A Casa do Construtor é a maior rede de aluguel de equipamentos do Brasil. Afinal, já são mais de 350 lojas. Acesse o site casadoconstrutor.com.br ou ligue 0800 200 02 17. Tudo junto em casadoconstrutor.com.br. Ou então você pode ligar para 0800 200 02 17. E boa reforma para você. Concentração. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. 5 horas e 2 minutos. Tem dúvida sobre a volta dos torcedores? Sabe quando vai acontecer? Sabe como vai acontecer? Não? Então manda pra cá pelo 11 999048756, porque neste momento temos na ponta da linha, gentilmente atendendo a Rádio Bandeirantes, num sábado às 5 da tarde, o senhor Jorge Pagura, diretor médico da CBF, e vai explicar tudo pra gente sobre esse retorno dos torcedores. Primeiramente, muito boa tarde, Pagura, como vai? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Pretzel. É sempre um prazer aí falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Isabelle Moraes presente aqui no estúdio também conosco para fazer perguntas para o senhor. Então, para começar, Pagura, como que vai funcionar esse retorno das torcidas ao futebol nas competições da CBF? Porque as da Conmebol vêm sendo uma zona gigantesca, não só nessa questão da isonomia, mas também da falta de fiscalização, da falta de cuidado mesmo para o retorno da torcida. O que a Conmebol fez que a CBF não vai fazer, Pagura? Bom, em primeiro lugar é tomar as decisões com bastante tempo, estudando realmente o que está acontecendo no país e mantendo, além da segurança dos torcedores e tendo uma responsabilidade aí em caso da pandemia, também mantendo o equilíbrio técnico. Então, esses jogos que tiveram da Conmebol, ou o próprio jogo do Cruzeiro ontem, que recorreu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não utilizaram o nosso protocolo, que está sendo muito bem estudado, e é um protocolo bastante rígido, é um protocolo onde nós colocamos do ponto de vista principal 4 matrizes, uma primeira matriz que é o chamado índice de normalidade. Nós temos aí dentro do nosso grupo de suporte, desde que a pandemia começou, vários infectologistas, epidemiologistas e doutor em bioinformática, onde desenvolvemos aí um índice, que é um índice que a gente apresenta, porque quem resolve no final são as autoridades sanitárias locais, por prerrogativa dada pelo Supremo Tribunal Federal. E a gente respeita e discute com eles, mas a gente tem uma base. Então, nós temos 4 matrizes. Essa primeira matriz, a gente pode comentar depois, ela tem 6 itens, uma equação, e a gente divide em taxas de normalidade, em taxa baixa, média alta e ideal. E, de acordo com ela, uma proposta do número da porcentagem de público que pode ter em cada estádio. A segunda matriz é uma matriz chamada de saúde, onde é obrigatório ou estar vacinado,
ou está vacinado, mas realização de testes de PCR 72 horas, ou testes de antígeno 48 horas. A terceira matriz é uma matriz de tecnologia de informação, onde nós já tivemos mais de 6 reuniões com vários sistemas, onde a CBF vai colocar as APIs, quer dizer, são plataformas para que você tenha realmente uma lisura na colocação antes de comprar o ingresso, se aquela vacinação ela realmente é real, se os testes foram feitos mesmo, e isto é uma situação bastante importante. E a quarta matriz é uma matriz do ponto de vista de auditoria, que nós vamos ver no local o segmento das regras propostas pela CBF, mas a auditoria de todo esse sistema. Não fazemos com pressa, queremos fazer inicialmente, quando for autorizado pelas autoridades, um projeto piloto, para eventualmente, se precisar, corrigir rumos, para que a gente possa fazer a volta ao público, como eu disse no início, com a mesma responsabilidade que fizemos com a volta do futebol. Hoje ninguém mais questiona a volta do futebol pelos resultados que nós apresentamos, pelos critérios de controle que a gente ainda tem e vem permanecendo e vem fazendo, porque a gente trata tudo com muita seriedade. Não que os outros não tratem, mas a gente tem esse perfil muito mais científico, muito mais de controlabilidade, não fazendo rápido, mas fazendo próximo do certo. Eu digo próximo do certo porque a gente tem um fator muito importante, dois fatores, aliás. Um é como está andando a pandemia e outro também é uma responsabilidade individual de cada um que quer ir ao jogo. Pagura, obrigada por participar aqui com a gente, aceitar o nosso convite. Você falou da situação do Cruzeiro de ontem, né? Alguns clubes da Série B, inclusive, reclamaram, né? A maioria dos clubes, né? Eles reclamaram da liberação do público em Minas para o Cruzeiro e a não liberação em outros estados, né? Esse assunto do Cruzeiro por uma liminar do STJD. Eu queria que o senhor também explicasse para a gente, dentro desse protocolo, como que vai ser para pensar nessa igualdade mesmo, sabe? Libera para um ou libera de acordo com o estado, se a cidade liberou ou não, ou libera para todo mundo? Como que isso vai ser? Olha, muito importante a sua pergunta, e além da parte médica, que é fundamental, a parte de saúde propriamente dita, existe a parte do equilíbrio técnico. A CBF, através do nosso departamento de competições, porque nós temos um núcleo, que é um núcleo que eu tenho a honra de coordenar, que é junto com o departamento de competições jurídico, financeiro, com um grande suporte da TI, da tecnologia de informação, isso fica muito claro. Nos mata-matas que a gente pretendia e ainda pretende iniciar, pretendemos iniciar nas quartas de finais, não sei se isso vai ser possível, mas você tem que ter o equilíbrio. Se eu tiver um jogo entre uma cidade, por exemplo, em Minas, está autorizado, e no Rio de Janeiro não é autorizado, não tem público, a CBF não vai liberar para ninguém. Segundo, se você liberar em Minas, vamos supor que esteja liberado Minas e São Paulo, Minas liberou 30%, São Paulo liberou 10%, no máximo você pode ter uma diferença de 15%. Então, Minas, mesmo tendo as autoridades liberadas 30%, ela poderá ficar com 25%. Então, isso tenta manter todo um equilíbrio técnico. Agora, como é que a gente age? A CBF não impõe absolutamente nada. A CBF fez um protocolo rígido, estudado há muito tempo. Para você ter uma ideia, a gente já estava pronto desde setembro, não tinha o advento das vacinas, que felizmente vieram, e hoje elas aumentam realmente o número de vacinados dia a dia. Mas a gente tem que discutir, sempre quando a gente discute com as autoridades sanitárias, a gente faz via federações e a decisão é realmente do Congresso Técnico dos clubes. Por exemplo, nós vamos ter um segundo turno, se pudermos realmente pretendemos ter público no segundo turno de todas as séries, tem que já ocorreu o primeiro turno, então isso tem que ter realmente a anuência dos clubes que participam, porque são eles que vão ter realmente que comercializar os ingressos, eles que vão ter que controlar, nós vamos dar toda a assessoria, como eu disse, inclusive de API, e vamos auditar, mas nós temos que fundamentalmente ouvi-los e manter o equilíbrio técnico da competição. Eu não posso chegar e falar, olha, amanhã está liberado esse e não teve um jogo anterior. Então a queixa dos clubes é pertinente, a gente tem uma diretriz, e na nossa diretriz ela é clara, essa diretriz está estabelecida hoje e aprovada, compartilhada, como a gente sempre faz com o Ministério Público e com as autoridades sanitárias, que não haverá público. Vamos iniciar um projeto piloto e isso realmente a gente gostaria que fosse respeitado por todos. Agora, quando há um recurso,
aí já sai um pouco das mãos da comissão, ela já vai para o departamento jurídico, que tenta realmente recorrer das decisões para que a gente mantenha realmente esse equilíbrio técnico e a isonomia em todas as coisas. Esse foi o sucesso da volta do futebol. Eu fiz testes em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, mas eu fiz em Piripiri, eu fiz em Tucuruí, eu fiz em Pão de Açúcar e vários municípios realmente que a gente às vezes tem muito pouco conhecimento. Então nós tratamos de forma isonômica a todos e assim vamos fazer com a volta ao público. Mas doutor, um abraço para o senhor. O CRB vai receber o Cruzeiro agora no domingo que vem, não amanhã. E aí? O CRB não terá torcida, mas o Cruzeiro recebeu Confiança e o Cruzeiro jogou com torcida. Como é que a CBF permitiu um negócio desse, doutor? Por que não impediram, mas por que não recorreram contra o STJD? Não, recorremos. A decisão é que é do Pleno que ainda realmente não foi efetivada. É que eu digo, quer dizer, existe também um acordo de cavalheiros, existe o Congresso Técnico e isto, para nós, ele vai contra o que consta na diretriz. Então, o que faz, colocada esta decisão do STJ, nós temos que recorrer. Mas justiça é o seguinte, ou você cumpre ou você recorre. Nós recorremos enquanto não tiver uma decisão, realmente isso ocorreu. Não é uma situação que, se você for perguntar se é agradável para nós, não. Mas nós não temos outro fator. Nós não podemos interferir numa decisão judicial, podemos sim recorrer e isso foi feito pela CBF. Mas é surpreendente também, não sei se o senhor concorda, o senhor como médico, né? Por exemplo, a CBF ela é filiada à Conmebol. Aí a Conmebol permitiu que o Flamengo recebesse torcedores aqui, mas na Argentina não houve possibilidade. O River Plate jogou na Argentina sem público contra o Galo. E aqui o Galo recebeu, pelo menos no visual, muito mais que 17 mil pessoas. Muito mais no visual, pelo menos é o que parecia, no estádio do Mineirão. O próprio prefeito de BH, Alexandre Calil, falou isso. Exato, então eu fico muito surpreso, doutor, queria ouvir do senhor, a CBF, ela integra a Conmebol, ela é uma confederação filiada à Conmebol, e a CBF fica olhando que a Conmebol aponta o dedo e diz assim, ó, você Atlético Mineiro, você pode receber aí 20, 30 mil pessoas, mas o River Plate lá não recebeu ninguém. Então, esse desequilíbrio técnico não fica absurdo? A gente não conseguiu entender isso aqui no Brasil ainda. Olha, se você vai dizer que eu concordo, vou dizer que não. E eu deixei isso muito claro na Copa América, quando eu era um dos coordenadores. Apesar de ser do coordenador, de participar do Comitê Médico da Conmebol, eu fui frontalmente contra que nas quinta-feiras se decidisse que poderia ter público no sábado, mesmo eles sendo convidados e não tendo venda de ingressos. Eu fui contra e coloquei isso muito nítido pela imprensa. Os torneios têm conotações diferentes. Por exemplo, a CBF não interfere num torneio estadual e nem num torneio definido pela Conmebol. Ela pode realmente mostrar o seu desagrado. E eu acho que isso deveria ser respeitado. Se você vai me perguntar se eu concordo, eu vou dizer que não. Mas são situações diferentes. Em torneios organizados pela CBF, eu garanto para vocês que isto não acontece. Aconteceu num torneio por uma outra entidade que tem essa prerrogativa, e na Copa América foi diretamente com as autoridades sanitárias do Rio de Janeiro, e agora foi com uma decisão, olha, no domingo não pode ter, terça não pode ter. Por isso que acontece o que está acontecendo. Se você for perguntar se eu concordo, eu lhe digo que não. Se você perguntar se eu vou fazer alguma coisa semelhante, ou a CBF vai fazer também, lhe digo que não. Mas são torneios diferentes, com concepção, organizações diferentes e com reuniões da entidade que organiza o torneio com a própria estrutura local e com os clubes realmente acabam, numa concordância deles, acabam utilizando. Mas volto a te dizer, sou frontalmente contrário que isso ocorra. Quinto sinal marcou 5 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Pagura, uma outra coisa importante, eu acho que na verdade é o essencial, né? Que é a data para que esse protocolo comece a ser colocado em prática. O senhor disse que ainda depende de um congresso, de uma reunião com os clubes, só que tem um grande problema. As quartas de final da Copa do Brasil já começam nessa próxima semana. Então, se algo ficar acordado entre as duas quartas de final, corre o grande risco de não existir esse protocolo aprovado nas quartas da Copa do Brasil. Então explica pra gente o que falta para ser colocado em prática esse protocolo, por exemplo, na Copa do Brasil.
Olha, a gente não tem pressa, viu? Eu não tenho pressa de falar no domingo que quarta-feira tem jogo, absolutamente. A gente, para não acontecer o que a gente tem visto, que o próprio prefeito de Belo Horizonte realmente se mostrou extremamente aborrecido com isso. Eu conheço o pessoal que trata dessa parte de liberação, são altamente competentes. Alguns deles até participam conosco. Mas a gente propôs, realmente nós estamos trabalhando há um tempo, a gente gostaria de fazer. Como eu te disse, tem que ter uma isonomia. Eu posso ter, enquanto eu não tiver o ok das cidades para que tenha um mata-mata com a mesma condição, a CBF não faz. Então, se eu não tenho autorização e o tempo está curto, eu acho que muito difícil que a gente possa fazer alguma coisa para as quartas de finais. Já estou te adiantando isso agora. Eu não quero correr, eu quero fazer bem feito, porque nós temos toda a temporada que se encerra em dezembro deste ano. Nós vamos até dezembro com o nosso calendário. Felizmente, ano passado nós invadimos até fevereiro por causa da dificuldade, e nada impede que possa ocorrer. Isso está em aberto esse problema da pandemia. O nosso protocolo é um protocolo vivo. Se eu puder fazer algum jogo, acho muito provável, porque eu já tenho 25 e 26, eu já tenho jogos, e se eu não tenho ainda a anuência, nós já não vamos fazer, porque aí eu teria o desequilíbrio técnico. Por exemplo, eu teria fazer Belo Horizonte com Rio, Belo Horizonte está ok, Rio ainda não está ok, então não posso fazer jogo, não vamos privilegiar nenhum nem outro. Se não der para fazer nas quartas de finais, vamos para as semifinais, se não der, vamos fazer em jogos da seleção, se não der, vamos fazer no segundo turno, mas eu vou fazer antes, a CBF vai fazer antes um projeto piloto. Eu não tenho pressa para voltar, eu quero voltar com segurança, porque para voltar por voltar, eu vou ter que dar passos atrás. Se isso ocorrer, nós não temos nenhum problema em retroceder, mas há necessidade de fazer tudo com responsabilidade. Nós estamos vivendo 1 ano e meio praticamente de pandemia. Eu não posso chegar amanhã e falar assim, eu quero pôr 30 mil pessoas dentro de um campo sem ter critérios e tudo está muito bem avaliado. Se for assim, eu prefiro que não tenha, porque eu quero fazer com segurança. Existe segurança máxima? Não. Existe, é diferente você ter um protocolo muito bem idealizado, e isso ele tem com responsabilidade, e fazer ele acontecer. Por isso que tem que ter menos público, testar os eventos para poder liberar, se Deus quiser, para o segundo turno. Isso se não houver um recrudescimento aí da pandemia. Eu digo, infelizmente é uma situação em aberto, mas nós estamos tendo um aumento, temos essa nova variante, mas em compensação estamos aumentando o índice de vacinados, então tudo isso é feito dentro de um equilíbrio, sem pressa e com responsabilidade. Se não der para fazer nas quartas de finais, não faremos. Acho muito pouco provável, que eu já precisaria ter. Nós já temos algumas reuniões importantes, tivemos com o Rio, com São Paulo, com Curitiba, estamos ainda conversando com o Rio Grande do Sul e Fortaleza, que seriam as cidades envolvidas aí, teoricamente, nos jogos de ida e volta. Se não puder a gente não vai fazer, nenhum problema. É um protocolo mãe, é um protocolo, como eu disse, vivo, que pode ser mudado. O que eu não vou é sair correndo e pôr em risco um protocolo muito bem feito e, fundamentalmente, a segurança de todos que vão comparecer ao estádio. Então atenção, ouvinte da Rádio Bandeirantes que chegou agora no meio da resposta do diretor médico da CBF, Jorge Pagura, muito provavelmente não teremos público nas quartas de final da Copa do Brasil envolvendo Atlético Paranaense e Santos, Grêmio e Flamengo, São Paulo e Fortaleza, Fluminense e Atlético Mineiro. E parabéns pela sua postura, doutor. Acho que o senhor está correto, o tempo é curto para ter público. Acho que o senhor está correto. Se não dá para ter agora, qual é o problema de adiar um pouquinho para colocar na semifinal? Não tem nenhum problema. Agora, só um detalhe em cima disso que o senhor explicou, Pagura. Tem uma questão do mata-mata, e aí fica mais fácil entender o mata-mata, porque, como o senhor disse, se Minas possibilita e Rio não, ok, então não vai ter nenhum dos dois. Se os dois não tiverem a mesma oportunidade de público, ninguém vai ter. Mas e no Campeonato Brasileiro, por exemplo, no segundo turno? Porque aí a gente poderia pensar assim, você teve no primeiro turno o time com aquele mando, no mesmo embaixo do segundo turno, o outro vai ter o mando com o público. Mas e como que isso poderia ser no Brasileiro, por exemplo? Porque é uma logística, uma dinâmica diferente. Não, sem dúvida, uma pergunta bastante boa também. Isso, como eu disse, vai depender de uma reunião do Conselho Técnico dos clubes, que todos começariam, teoricamente, alguns já jogaram. Por exemplo, você não vai ter o jogo de ida e volta com o mesmo time, mas todos vão ter o jogo de ida
jogando realmente na sua casa com torcida e vão enfrentar um outro adversário com torcida no outro lado. Então aí você mantém um equilíbrio. Mas como eu disse para vocês, são os clubes que vão decidir. A CBF ela não impõe, a CBF ela trabalha dentro das suas decisões com as seleções. Agora, com os clubes, ela coloca essa possibilidade. Se decidirem que por causa que já teve primeiro turno, no segundo turno não possa ter, vida que segue. Mas se entenderem que, olha, jogou um time de Porto Alegre, ele jogou no Rio de Janeiro. E no jogo que teve do Rio de Janeiro, não teve. Aí o time de Janeiro jogou em Porto Alegre, tem o público, mas em contrapartida ele vai jogar. O público do Rio de Janeiro vai jogar, vamos supor, em Fortaleza, que não teve público na primeira. Então você tem um equilíbrio, não um equilíbrio tipo mata-mata, que é muito mais fácil de equacionar, mas você teria esse equilíbrio. Olha, todos os jogos do segundo turno, um vai fazer em casa, outro vai fazer lá, vai fazer fora. Quando vai fazer fora, vai pegar uma torcida contra, mesmo que ele não jogou com torcida contra esse mesmo time em casa. Mas aí ainda você mantém um certo equilíbrio. Mas a decisão não é nossa, é uma decisão que vai caber ao Conselho Técnico. E cabe à CBF, é o seguinte, nós temos normas, eu vou dizer para vocês, é um protocolo muito bem trabalhado, muito bem feito. Nós já apresentamos aí para secretarias, ele é elogioso em relação, ele foi elogiado, muito pouca alteração, e a gente vai ter um protocolo mãe. Aí São Paulo exige uma coisa a mais, eu faço o projeto São Paulo. Rio Grande do Sul exige uma outra situação, porque eles é que decidem, são as autoridades locais. Eu faço o projeto Porto Alegre, e faço Belo Horizonte, e faço o Rio de Janeiro. Então eu tenho um protocolo mãe que eu adapto, nunca diminuindo, mas sempre aumentando realmente o nível de exigências de acordo com o que as cidades vão nos determinar. Se determinarem, eu vou dar um exemplo clássico. O nosso protocolo poderia ser ou vacinados pleno, quer dizer, as 2 doses das vacinas com 2 doses ou uma dose na única, ou o teste PCR ou o teste de antígeno. Algumas cidades já nos adiantaram que pode usar o vacinado, pode entrar. Outras querem que teste o vacinado. Aí nós não vamos discutir, nós vamos acertar essa logística. Então, um protocolo mãe, ele tem o projeto de cada cidade de acordo com a exigência das autoridades locais. Um detalhe também, porque a gente aqui, só para contextualizar para o senhor, a gente está com uma TV aqui no estúdio, está passando o jogo entre Barcelona e Atlético Bilbao. E assim, é impressionante a disposição dos torcedores nas arquibancadas. É quase que uma figura geométrica, muito bem desenhada, assim, sabe? Eles estão todos muito bem posicionados, a distância entre eles a gente consegue ver de 2, 3 cadeiras, enfim. Ali é um protocolo que dentro da arquibancada deu certo. Vocês têm referências do protocolo da CBF, assim, em que vocês se inspiraram? E também, se o senhor não acha... Eu vou falar com o senhor que às vezes eu acho um pouco de utopia no Brasil que isso dê certo, sabe? No começo, assim, muito difícil, ainda mais no que aconteceu em BH. O senhor acha que é possível acreditar mesmo, sabe? Que esse protocolo, ele, de fato, seja seguro nesse retorno? Tem que ser possível. Se não for possível, vai se retroceder e não vai se liberar jogo onde não for possível, que se mostraram incompetentes. A CBF vai aumentar, a CBF tem todo esse distanciamento. A CBF, quando fez um projeto na Supercopa do Brasil, que foi Flamengo e Palmeiras, envelopou a região, é lógico que eram 500 convidados, mas envelopou os outros assentos. Não vai ter assento de pé, só assento numerado, a compra é feita só online, é só torcida do mandante. Quer dizer, tem uma série, eu comentei pouco, porque o protocolo é extenso. É álcool em gel, tudo está pensado, até fornecimento de alimento. Que você tem que fazer é o seguinte: primeiro, exaustivamente, você realmente divulgar o que vai ser feito, e segundo, agir. Não adianta eu colocar regras se eu não faço cumprir as regras. Então nós estamos vendo toda essa parte de entrada, saída por setores, saída por setores diferentes para evitar aglomeração. Agora, como eu falei no início, você tem 2 fatores. Um é o fator realmente da sociedade começar a cumprir regras, porque não é no futebol que não se cumpre regras, né? Não tem se cumprido regra em lugar nenhum. Se você entrar nas redes sociais, você vê um monte de festas, um monte de coisas que não é na época para ter. Talvez o futebol a gente controlado, e a responsabilidade da CBF é de auditar tudo. Ela vai auditar, por isso que nós tivemos todas essas reuniões e vamos disponibilizar. Para você ter uma ideia, se você quiser comprar o ingresso, você vai comprar o ingresso, vai dizer: eu sou vacinada,
Nós já vamos ter um sistema disponibilizado para os clubes para entrar no próprio ESUS para ver se aquilo é real. E também nos laboratórios credenciados e na Abrafarma, no caso de antígeno, onde tudo tem que estar num sistema para garantir a lisura. Agora, se não puder fazer isso, não abre. Se o clube se mostrar incompetente por manter realmente aquilo que está escrito no protocolo, não dá para abrir. Quer dizer, a gente tem que parar de brincar. Quer dizer, não adianta, você tem que fazer protocolos, leis, sei lá, decretos para que sejam cumpridos. E se não for cumprido, você agir para isso. Para você ter uma ideia, vocês nem às vezes não têm muito conhecimento, mas mais de 1.200 multas foram feitas a clubes por não cumprimento do protocolo dentro do jogo. Troca de camisa, não usar máscara, tem uma série, isso vai tudo para entidades filantrópicas. Então nós temos realmente um acordo com o procurador da Justiça Desportiva, o Ronaldo Piacenti, e não dá para você abrir mão. Em saúde, principalmente em época de pandemia, ou pode fazer direito ou não faz. A gente mostrou que podíamos fazer bem o futebol. Hoje nós fizemos no ano passado todas as séries. Hoje nós devemos divulgar daqui a pouco já um índice bem menor de números de casos positivos do que o ano passado. Continuamos controlando e assim vamos fazer com a volta do público. Agora, se você quiser avacalhar, então pode liberar. Por isso que nós fizemos para nós esse índice de normalidade. Senão você fica empírico, pode voltar 10%, 20%, 30%, mas baseado em quê? Então, a CBF se procurou isso. Se precisar demorar mais um mês ou mais 2 para voltar ao público, que se demore. Agora, que faça isso com coerência. E se alguém não cumprir aquilo que for colocado, realmente que se mostre que é incapaz de ter, e isso vai ter que ser decidido mesmo, vai ter que ser colocado no Congresso Técnico para todo mundo ter essa noção. Fizemos isso com o futebol. Não abrimos mão de nada. Olha, não tivemos... Olha, você não imagina a reclamação, por que mais um dia, menos um dia? Porque não tem. O protocolo foi seguido à risca e o que nós fizemos? Levamos a termo todo o calendário do futebol brasileiro. É o calendário maior do futebol do mundo. Fizemos isso com muita rigidez, controlamos e conseguimos hoje que ninguém mais coloque em dúvida a realização do jogo de futebol. Vai ser o mesmo com o público. Lembrando ao nosso ouvinte que a gente está acompanhando uma conversa ao vivo com o Jorge Pagura, diretor médico da CBF, sobre o protocolo de retorno de público aos estádios, enfim, toda essa questão, os desdobramentos. Pagura, mais uma questão. E ficou muito confuso para mim, assim, especialmente com esse caso recente do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, porque quando aconteceu tudo, e foi aglomeração ao redor do estádio, foi aglomeração dentro do estádio, foi tudo errado, assim, na nossa avaliação, né? Aí a Prefeitura de Belo Horizonte fala que faltou controle do Atlético e faltou bom senso das pessoas. O Atlético fala que faltou fiscalização da prefeitura. A torcida não quer nem saber, quer estar no estádio. Dentro do protocolo da CBF, quem vai gerir o quê, sabe? Eu fico confusa. São seguranças do próprio estádio, da própria arena, que vão ficar encarregados de acompanhar, assim, mesmo nas fileiras, se a galera tá de máscara, se a galera tá com distanciamento, ou isso é responsabilidade do clube, os arredores do estádio, ou são profissionais que a CBF vai contratar. Como que isso vai acontecer na prática? Isabelle, todo evento nós temos algumas situações. A gente está muito acostumado a organizar evento do que diz da entrada da arena para dentro. Fora realmente as autoridades públicas é que tem que realmente fazer. Embora no protocolo se cite, não pode ter vendedores na porta, é ideal que você não tenha bar ao redor funcionando, que se tenha barreiras fora, que se realmente discipline o trânsito, porém, essa parte não é nossa, essa parte é de segurança pública das pessoas envolvidas, do ponto de vista deste controle. Entrou na parte da arena, é nosso, é do clube, a responsabilidade se tiver um jogo de seleção é nossa, CBF. O jogo de clube é do clube. O clube tem que contratar aquele determinado número de seguranças ou stewards, como foi o nome dado na Copa do Mundo, para fazer com que use máscara. E os ingressos são numerados, a menos que sejam famílias que possam sentar próximas aos outros, tem no mínimo 1 metro de distanciamento. Então, tudo isso está colocado.
E é uma responsabilidade dos clubes. Está na hora de todo mundo assumir a sua responsabilidade. Não pode, a culpa é desse ou não. Você tem que pactuar, assim como você pactua a saúde, com todos os ministérios, os secretários estaduais, secretários municipais, assim a gente faz em relação ao jogo. Nós vamos à federação, vamos às autoridades locais. Dessas autoridades locais, é a mesma coisa. O clube tem que avisar as autoridades de segurança pública para evitar aglomeração. Não só pode entrar na festa, opa, liberamos o público e está liberado geral. Não pode fazer isso. Então, nós temos responsabilidades internas na área do jogo e as autoridades externas. Quem é que lança a mão disso? Quem é que vende o ingresso? Quem é que faz tudo isso? É o clube. A CBF não vende ingresso, mas ela vai ter os seus fiscais controlando, assim como ela controla os seus próprios jogos. Mas isso é uma prerrogativa do clube e é realmente uma função do clube. Então, a gente realmente vai observar aquela história. Olha, está liberado para fazer isso. Não deu certo, para. Isso tem que ser pactuado, porque realmente a gente quer que volte ao público. Todo mundo quer. Não é só porque o futebol é o evento em termos de assistência, de você ser o maior esporte mais praticado no mundo, que realmente é melhor, segura as pessoas em casa. Ela tem uma força de trabalho que também vai participar dos eventos, são seguranças, pessoal da limpeza, pessoal dos concessionários que estão privados de fazer isso. Então, a gente não tem só uma responsabilidade de fazer entretenimento, nem renda para os clubes, tem uma responsabilidade geral. E se a gente não tiver no país, no estado, no município e no campo do futebol uma responsabilidade individual, aí realmente não dá para fazer nada, infelizmente. E nós não vamos abrir mão, como não abrimos nada no nosso protocolo, não tem nada, não houve para ninguém. Eu hoje acho que sou das pessoas que a pessoa mais reclama, porque protocolo ou é para ser seguido ou você rasga e não faz. Pagura, então, agradeço demais pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. Tem uma última pergunta. Posicionamento. Oi? Muito bom. Posicionamento do Dr. Pagura esclarecedor. Esclarecedor, muito boa a entrevista. E outro, direto, né? Tem muito rodeio também para não ficar com múltiplas interpretações. Até porque antes a gente falava, né, no outro contexto, claro, antes quando a gente estava falando do assunto do Fluminense de oportunismo, a gente vive numa era de muitos oportunismos, né? E é muito necessário um debate em conjunto, que é muito difícil no futebol brasileiro, que os clubes sentem, eles dialoguem, eles conversem. Então é o Cruzeiro que consegue eliminar no STJD e aí o recurso da CBF não consegue, né, a tempo hábil, enfim, da partida. São os outros clubes que se juntam num ofício enviado à CBF, os outros 19 contrários ao Cruzeiro, mas ninguém senta para conversar, né? Ninguém senta para conversar. E eu também concordo que, assim, se não der para todo mundo, então não dá. E a questão sanitária, ela tá acima de tudo, sabe? Acima de tudo. A galera fala assim, mas tem ônibus cheio. Gente, vai ter ônibus cheio, que a pessoa tem que entrar no ônibus e trabalhar. Já não tá certo o ônibus cheio, mas é um outro contexto. Arquibancada, com todas as necessidades dos clubes, mas a arquibancada, e é importante para a história do futebol, para o contexto do futebol, mas a arquibancada ela tem que voltar num cenário mais seguro possível, com todas as questões sanitárias respeitadas. A aglomeração obrigatória, que é para o sujeito e para o trabalho, ela pode ser diminuída, mas é quase impossível você acabar com essa aglomeração nos transportes públicos. Agora, o grande problema é a aglomeração que o sujeito procura. Por exemplo, num show, evitável, num jogo, enfim. Então, Pagura, conta pra gente especificamente. Eu acho que dá pra afirmar, né, Pagura? Poxa, hoje é sábado, dia 21. Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil são quarta e quinta-feira, quarta dia 25. De um dia pro outro, é impossível que a gente tenha uma definição e que haja público em estádio. Então, não teremos público nas quartas da Copa do Brasil, é isso? Hoje, seguramente, não. Nós temos algumas chances, já... Existe, por exemplo, em alguns lugares abertos, como Curitiba e Belo Horizonte, se a gente tivesse sinalização que o jogo de volta podia ocorrer, porque eles já estão realmente com autorização das autoridades, mas eu acho muito pouco provável que isso ocorra. Vou ser bem direto com vocês. Porque se eu não tiver Rio liberado, não tiver Porto Alegre liberado e não vai dar tempo para isso, e Fortaleza não está. Uma possibilidade única seria se houvesse uma liberação de Santos e como o Atlético Paranaense tem, realmente em Curitiba, uma liberação. No Rio não tendo, o jogo do Atlético Mineiro já ficaria completamente fora disso. Mas eu gostaria, antes de terminar, eu acho muito difícil, eu acho que muito pouco provável que a gente tenha algum jogo. Se tiver, vai ter um jogo específico se a gente tiver uma autorização
para evento teste. Volto a dizer para vocês, não é tá liberado e vamos que vamos. Não é bem assim. Mas até hoje, eu diria para vocês que a gente tem tido a colaboração de todas as federações e de todos os clubes, independente de série e de categoria. Todos no começo houve muita reclamação, mas todos entraram realmente no sentido de testagem, de recursos quando tem, entenderam quando a gente tira o jogador do jogo. Então, até o momento, eu não tenho nenhuma queixa, nem de federações, nem de clubes. Quando um outro sai do caminho, o STJD é comunicado e toma suas providências. E eu tenho certeza que o pessoal, a hora que sente que você tem um protocolo rígido, responsável, e que também não está preocupado em voltar a qualquer custo, quer dizer, eles vão continuar colaborando como tem colaborado conosco. E se a gente conseguir alguma coisa, mas eu diria que é muito difícil que a gente possa ter realmente o projeto piloto como imaginavam nas quartas de finais. Mas eu não me importo com isso. Me importo de fazer bem. Assim pensa a CBF, de acordo com o seu comitê de retorno ao público, que foi nomeado e que trabalha muito seriamente com isso. Então, o próximo dia D é o segundo turno. A próxima data que a gente pode estipular para que exista realmente a presença de público nos estádios, planejando, né, de acordo com esse atraso por causa das quartas da Copa do Brasil, seria a partir do começo do segundo turno. É isso que a CBF começa a planejar a partir de agora, Pagura? Ou então estamos pedindo, ainda estamos estudando, eventualmente num dos jogos da seleção. A seleção joga 2 jogos no Brasil, aí nós temos um tempo mais longo. Estamos discutindo com as autoridades e ver se a gente consegue. Se fizer isso, aí sim é um evento teste de responsabilidade total da CBF, o que seria também muito bom. Mas ainda não está nada definido. É isso. Esclarecedora, muito esclarecedora a entrevista de Jorge Pagura, diretor médico da CBF aqui na Rádio Bandeirantes. Pagura, bom sábado. Aliás, obrigado por atender a gente nesse sabadão aqui, dia 21 de agosto. Eu até brinquei aí com o Lucas, eu estava no clube, hoje que eu tenho tão pouco tempo de lazer, que eu trabalho no fim de semana, não dá tempo. Mas para atender vocês, a gente está sempre à disposição. Obrigado, Isabelle. Obrigado, Lucas. Obrigado, Pretzel. Não, e olha que hoje é aniversário do Pretzel, viu? Imagina, que ele saiu lá, almoçou, então. Almoço de aniversário e veio direto para cá. Obrigado, doutor. Também, né, Pretzel? Eu também sou leonino, o meu foi dia 15. Pô, viu? Meus parabéns, doutor. Meus parabéns. Para você também. O temperamento difícil, mas... Os leoninos são os mais coerentes, pelo que eu vejo aí de mapas astrais, viu, doutor? Olha, a gente faz o possível. É uma personalidade difícil, competitiva, mas a gente vai trabalhando. Parabéns para você, tudo de bom. Muito obrigado. Protejam-se, gente. O senhor também, obrigada. Muita saúde, doutor Jorge Pagura. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se encontrar no futuro próximo. Não vamos encher mais o saco do senhor num sábado, mas talvez durante a semana, tá bom? Não, mas é bom esclarecer. Eu estou sempre às ordens. Um abraço a todos. Valeu, 5 horas e 38 minutos aqui na Rádio Bandeirantes.